chat. Professora, eu iniciei a gravação. Gente, está aparecendo para vocês? Obrigada, Débora. Tô vendo. Pode ir que eu tô vendo. Tá aparecendo? Tá. Pode iniciar, Tássio. Oi, gente, hoje eu vou falar sobre a análise do óleo essencial da laranja doce, Citrus Sense, obtido através das cascas secas e frescas através do método de hidrodestilação. Esse trabalho aqui, ele tem a referência no final, mas ele foi feito pela Marina Leão. Eu vou falar um pouco sobre a laranja doce. A laranja ela é um fruto híbrido. Ela foi criada na antiguidade pelo cruzamento do pômelo. Para quem não sabe o que é um pômelo, eu coloquei uma imagenzinha do pômelo aqui no canto, junto com a tangerina. Ela pertence à família Ruputae, do gênero Citrus, de espécie sinensis. Rutácea, desculpa, eu errei o nome. É nativa do sudeste da Ásia, mas é conhecida no Brasil como laranja doce. A sua alta produção, para quem não sabe, o Brasil ele é um grande produtor de suco de laranja. Ele gera subprodutos, como o bagaço da laranja e a casca, no caso, que é o que vamos falar aqui. Bom, é retirado da laranja o seu óleo essencial presente na casca, muito utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos e alimentícia. É rico em metabólicos secundários, antioxidantes como ácido ascórbico, compostos fenólicos, carotenoides, flavonoides, ancitocinas, carboidratos e entre outros. As principais propriedades e indicações desse óleo de laranja doce ele pode servir como antidepressivo, um revigorante ou um tônico linfático. Aí aqui estão alguns compostos encontrados na casca, nesse óleo, na verdade. O miceno, o alfa-pineno, o limoeno, que ele é muito encontrado nesse óleo essencial, o sabineno. E como é o processo de extração? No trabalho dela, ela focou mais no processo de hidrodestilação, mas ela deu exemplos de outros processos para a extração desse óleo, porque o objetivo do trabalho foi ver se era possível utilizar esse óleo na comercialização por pequenos produtores de laranja no estado dela, que é o Rio Grande, tá nas referências. O estado é Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Para ver se esse subproduto ele poderia ser usado para a produção, para a comercialização de um produto, se eles poderiam fazer a comercialização desse óleo. Bom, o processo de hidrodestilação. O método de hidrodestilação consiste na separação dos componentes voláteis devido à prestação de vapor mais elevada do que a água. Portanto, são arrastados pelo vapor da água, ou seja, o óleo ele vai ser arrastado, tem uma imagem aqui. Esse é o aparelho de rotavaporização, onde é colocado, não sei se dá para ver no meu mouse, onde é colocado as cascas, são colocadas aqui. Claro que esse daqui é o de laboratório, esse daqui é o industrial. Espera aí. Esse aqui é o de laboratório, esse daqui é o industrial. E esse método, ele é o melhor que ela pôde aproveitar, porque com esse método ela consegue ter, um maior aproveitamento através do hidrolato, que vai ser a água que vai ser vaporizada também junto com o óleo e com os metabólicos secundários. E nesse método de hidrodestilação eu também consigo retirar a furanocumarina, que ela vai ser um componente citotóxico. Ela é utilizada como inseticida, esse metabólico, mas também é utilizado para micoses e
na cura de eczemas, mas é um componente interessante de se estudar também. Essa informação eu não tirei do trabalho dela, foi uma informação à parte da furana cumarina. Ela também fez a testagem de prensagem a frio, Essa prensagem a frio ela é feita através de uma máquina, essa máquina aqui, peraí, onde são colocadas cascas bem aqui e elas vão ser prensadas. Mas só que esse método ele não foi muito bem aproveitado, né, nesse trabalho com ela, já que o objetivo era a comercialização desse óleo. Quando acontece a prensagem a frio, quando é feito por prensagem a frio, eu preciso manter esse extrato bem conservado, diferente do método da hidrodestilação, que eu posso, né, manter ele numa temperatura ambiente e ele conserva por mais tempo. A extração por prensagem a frio é uma boa alternativa em comparação à alta temperatura de extração por arraste de vapor, mas proporciona baixos rendimentos. O mesocarpo e a camada de albedo são descartados. Essas partes são as partes de dentro da laranja que vão ser usadas para o suco e é utilizado somente a casca. E depois ele é recolhido, esse extrato ele é recolhido para que seja feita uma centrifugação durante 15 minutos a menos 4 graus Celsius. Então, ele não seria uma boa alternativa para esses agricultores, já que, pelo visto, eles precisariam fazer outros processos para manter a boa qualidade desse óleo. Solventes orgânicos também não seriam uma boa alternativa, porque eles não iam ter o aproveitamento do hidrolato, no caso, mas eles renderiam mais do extrato, já que eles conseguiriam tirar mais metabólicos. Aí a extração por solvente, a extração do óleo essencial utilizando solventes orgânicos, ela é realizada com 3 repetições de aproximadamente 300 ml de hexano em funil de separação, num período de 15 a cada lavagem. No caso, a cada vez que ele passasse por esse tubo aqui. Esse é o aparelho de Soxetilete e ele que é utilizado para extração de solventes. E após realizada essas 3 repetições, a solução extraída obtida deve ser submetida ao evaporador rotatório até a eliminação do solvente. Após o óleo obtido, deve ser imediatamente armazenado em frasco apropriado e mantido em congelamento. Então, ele não seria esse método não seria bem aproveitado pelos agricultores, porque além de manter em congelamento, ser imediatamente mantido em congelamento, eu não teria o aproveitamento do hidrolato também, que ele poderia ser usado como um componente para comercialização. Controle de qualidade dos óleos essenciais. Esses óleos, eles foram obtidos através da extração. Eles frequentemente apresentavam problemas de qualidade, podendo ter origem na mudança da sua composição, condições ambientais, na adulteração através de adição de compostos sintéticos ou óleos essenciais de menor valor, na falsificação do óleo através de misturas de substâncias sintéticas desenvolvidas num vínculo inerte ou ainda na identificação incorreta do produto e da sua origem. Ou seja, no trabalho dela, ela fala que quando esse óleo foi extraído de forma, vamos dizer assim, natural, ele era misturado com outros tipos de óleos de origem comercial, porque eles eram pequenos agricultores que não trabalhavam com... ela recebeu essas cascas de pequenos agricultores que não trabalhavam com agrotóxicos. Então, esse óleo extraído, ele era natural, ele não continha conservantes. E quando ele era misturado com os óleos de origem sintética, e que vinham de laranjas
que continha agrotóxico, ele perdia a sua qualidade. Ele não tinha o mesmo rendimento e nem a mesma durabilidade. Análise dos resultados. Os resultados foram avaliados e comparados a partir de uma análise descrita de acordo com o rendimento e a composição dos óleos extraídos através da cromatografia em camada delgada. Em cromatografia acoplada, com o espectrofotômetro de massas e também conforme a qualidade do mesmo através dos testes descritos pelas farmacopeias e dados literários e dados da literatura. Para as cascas secas, seu rendimento foi de 1,8% e para as cascas frescas foi de 2%. Ambos os óleos foram aferidos no aparelho de clivagem após 3 horas. Eu acho que essa informação aqui eu coloquei solta, não era para ela estar aqui, eu esqueci de apagar. Mas essa informação aqui era de um dado que tinha a quantidade da laranja. No caso, ela utilizou 2 cascas por vez nos seus procedimentos para ver qual era a quantidade de óleo extraído. Duas cascas de laranja. Foi obtido 4,5 a 5 ml de óleo essencial a cada 2 cascas, e respectivamente a casca seca ofereceu 4,5 ml desse óleo e a casca fresca obteve 5 ml. O limoeno ele foi observado como sendo o maior componente dominante presente nesse óleo. O segundo foi o miceno, o segundo o faceno, o terpineno e... Repetir a informação? Não. Limoeno, miceno... Tá, o limoeno foi observado sendo o componente dominante no óleo da casca da laranja doce, seguindo do miceno, faceno, terpineno, enfim, o limoeno foi o componente dominante desse óleo, juntamente com os outros metabólitos secundários encontrados. Ah, tá aqui. Era aqui que eu queria encontrar. Os componentes que foram encontrados foi o alfa-pineno, o tugeno, o miceno, o limoeno, beta-faladreno, alfa-terpineno, octanol, linanol, beta-citranol, alfa-terpinol e alfa-terpinol. E, respectivamente, aqui do outro lado da tabela está o tempo o tempo que eles levaram para serem extraídos na hidrodestilação. Essa aqui é uma outra tabela, mas é com gráfico, mas é respectiva a essa aqui. Como o objetivo é a comercialização desse óleo essencial, foi produzido um bioproduto desenvolvido a partir desse óleo essencial. Foi um spray aromatizante, utilizando 3 ml desse óleo. Então, o rendimento foi muito bom, porque como a produção de laranjas era para produção de sucos, então eles tinham muitos subprodutos. Então, o que viesse da casca seria lucro. Então, com essa quantidade aqui, acredito, pelo trabalho dela, que foi bem aproveitado esses subprodutos, pela pouca quantidade de óleo essencial que foi utilizado para produzir esse spray.
A conclusão, notamos que através de métodos simples e de baixo custo, no qual foi utilizado neste estudo, é possível extrair o óleo essencial da fruta, sendo assim, incentivando a produção e estimulando o desenvolvimento do setor agrícola na região do Vale do Rio Pardo. Eu errei a região. Do Vale do Rio Pardo, propondo alternativas que agreguem valor comercial aos subprodutos gerados a partir da produção de sucos de laranja. E é isso aqui. Esse foi o final. Certo. Volta lá no aparelho de Clevenger. Esse aqui? Não. Isso aí. Isso aí não é um. Você O falou. rotovaporizador. Isso. Então é um aparelho de Clevenger, tá? Esse aqui é o Aí, aparelho de flash. esse daí é o Soxhlet. Ah, Tá? então eu li errado. Esse é o aparelho de Clevenger, tá? O outro lá é o Soxhlet. E o rotoevaporador ele utilizou para eliminar o solvente lá da obtenção do Soxhlet, tá? Agora vai lá para o teu início, lá da tua primeira página. Primeiro slide. Aqui? Ou esse aqui? Tá. Esses citros cineses aí embaixo aí tem que ser escrito em itálico, certo? Ah, sim. Tá? Isso aí tem que ser escrito em itálico. Aí vai mais lá para baixo. Quando tu fala da família, para um instantinho aí que eu acredito que foi aqui. Olha, nesse teu slide, todos os citros cineses não estão em itálico. Não, deixa lá, na segundo. Aí, tá bom. Todas as palavras que diz o nome da espécie. Citrus se refere ao gênero. O Citrus sinensis é a espécie, não é só sinense a espécie. Esse segundo nomezinho que tem aí se chama de epíteto, tá? Ele vai qualificar, então é citro reticulata, reticulata, né? Citro máxima, essa é a espécie, são os dois nomes. O nome da São os espécie dois nomes. são os dois nomes que é o nome da espécie. Só a segunda palavrinha, o nome da espécie é escrito da seguinte maneira. Ele é escrito em itálico, tá? São duas palavras que é o nome da espécie, é escrito em itálico. O primeiro nome corresponde ao gênero e o segundo nome é o epíteto. Os dois junto que é o nome da espécie. Certo? Então, não é dizer citrus, o gênero, e máxima a espécie. Não, citrus, o gênero, e citrus, máxima a espécie. Certo? Pertence à família Rutácea. É Rutácea que se pronuncia, tá? Rutácea, tá certo? Agora vai lá no outro, que tem outra, no próximo slide. Próximo. Tá. Aqui que ele, nessa que ela utilizou o rotoevaporador, aqui nesses solventes orgânicos, entendeu? Quando ela fez extração lá no Soxhlet. Depois é porque ela vai fazer extração com solvente orgânico, aí ela precisou separar os óleos essenciais, né, do solvente, porque ela não poderia utilizar numa fórmula o solvente. Mas para evitar, porque vai ficar resíduo, para evitar se utiliza O rotovaporizador. mas para evitar, os melhores métodos é pensar já frio ou a hidrodestilação, tá ok? Ainda mais que tem bastante material que eles podem utilizar, né? E uma prensa não é muito cara, tá certo? Eu acho que isso é cerca de 30 mil reais por aí. Mas daí, quando comparo com o outro método lá, de solvente orgânico, acaba sendo bem mais caro o solvente orgânico, tá ok? Então tá, meu querido, muito obrigada. Agora vamos dar início, Você pode já tirar os seus slides, que a gente vai passar para o próximo. É a Thaís, né? Thaís, você já pode começar. Oi, vou começar. Só ver aqui como é que faz para apresentar. Tá, a pessoa vai te ajudando aí.
A professora falou prensa, eu pensava que era aquele negócio de madeira que a gente fazia zicata. Eu falei, cara, 30 mil reais o negócio desse. Não, é uma prensa de. Na verdade, ela tem que ser inox, essa prensa, para não vir, digamos, se for um ferro, ela pode oxidar, vir resto daquele material lá. Então, é uma prensa, que ela é uma prensa que ela é hidráulica, né? Então, Estão pra pessoa vendo? Ainda não, meu amor. E agora? Ai, meu Deus, como que apresenta? Mana, Ajuda aí. clica lá em apresentar agora, vai aparecer uma tela quadrada lá em cima, espelhando todo o Meet. A tela inteira? Isso, tela inteira. Mas eu já tinha clicado. Aí vai aparecer a telazinha lá em cima e aperta em compartilhar. Pois é, tá bloqueado. Tipo, não permite. Porque tu tem que apertar na tela que tá Clica sendo na espelhada. telazinha que espelha. Ah, tá. Agora foi. Desculpa. Isso. Já? Eu acho que Agora. Tá. Então deixa eu... Ficou tela cheia? Ficou, eu tô vendo. Tá bom. Então tá bom. Boa tarde, eu me chamo Thaís Pérez. Vou falar um pouco sobre o estudo fitoquímico e atividades biológicas de extratos de Golpia glabra, que é popularmente conhecida como a copiúba. Esse trabalho foi uma dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas. Ele foi realizado pela Priscila de Azevedo Oliveira. Esse foi a dissertação de mestrado dela. Primeiramente, ela coletou o material, ela coletou folhas e galhos, e essa coleta foi realizada na Fazenda Experimental da UFAM em julho de 2006. O trabalho ela publicou em 2010, então ela veio durante esses anos fazendo esses estudos. O material botânico foi separado em folhas, galhos finos e galhos grossos. Ela limpou as folhas e secou as folhas e os galhos também. Limpou e secou a sombra por 2 dias em sala com ar-condicionado. Posteriormente, ela levou todo esse material também para a estufa e secou por mais 2 dias em temperatura média de 60 graus Celsius. Depois da secagem, ela triturou e pulverizou o material em um moinho. Aqui ela colocou no trabalho dela uma imagem sobre a folha, né, os galhos finos e os galhos grossos. Na extensão dos extratos orgânicos, dos extratos orgânicos, ela submeteu separadamente as folhas, os galhos finos e os galhos grossos à extração em aparelho Soxhlet, e os solventes que ela utilizou foram hexano, acetato de etila e metanol. A concentração desses extratos foi realizada sob a pressão reduzida em rotaevaporador. O rotaevaporador vai funcionar evaporando o solvente, mantendo o extrato, que é o extrato bruto que ela vai querer. Após a obtenção do extrato, ela realizou os testes. Os métodos cromatográficos que ela utilizou foram a cromatografia em camada delgada, que ela realizou com o uso de cromatoplacas que já tinham indicador de fluorescência, e utilizou também o método de cromatografia em coluna aberta, utilizando sílica gel. O comprimento e o diâmetro dessas colunas variaram de acordo com a quantidade das amostras a serem cromatografadas. Ela utilizou solventes orgânicos que foram grau PA. Grau PA é grau para análise, que tem aproximadamente 99% de pureza. Então, a detecção dessas substâncias foi feita por irradiação de lâmpada UV e também, posteriormente, foi feita por revelação química. Sobre os reagentes e os testes de identificação, ela utilizou uma solução de 1% de sulfato sérico em ácido sulfúrico a 10%. E com essa solução, ela borrifou essa solução nas cromatoplacas e aqueceu elas por alguns minutos. Essa solução é uma solução reveladora universal. Teve também a solução de vanilina sulfúrica, que ela fez a solução A de 10% de ácido sulfúrico em etanol e a solução B de 1% de vanilina também em etanol. A cromatoplaca foi borrifada com uma mistura dessa solução A e B na proporção 1:1 e foi aquecida também por alguns minutos. Essa solução, quando ela apresenta manchas de coloração lilás, ela é característica de esteroides ou triterpenos. Ela fez também sobre a solução de DPPH, que as cromatoplacas foram imersas por 10 segundos na solução e observadas até o aparecimento de manchas amarelas sobre fundo de coloração púrpura, que é uma indicativa de possível atividade antioxidante. Então, nessa solução aqui, ela não utilizou o método de borrifar,
ela utilizou o método de deixar a cromatoplaca dela imersa e aí foi eluindo. Na solução de cloreto férrico, que foi uma solução de 1% de cloreto férrico em etanol, as cromatoplacas, dessa vez, foram borrifadas com a solução e observadas também até o aparecimento de 35 manchas azuis sob fundo de coloração amarela, que é uma indicativa de substâncias fenólicas. Na avaliação, avaliação qualitativa da atividade antioxidante, que foi realizado pela cromatografia em camada delgada, utilizando a solução de DBPH, o resultado que ela obteve sugeriu a existência de substâncias com atividade antioxidante devido às presenças das manchas que foi citado anteriormente. A presença dos compostos fenólicos também foi sugerida, porque na mesma avaliação anterior que ela fez com reagentes diferentes, foi apresentada a presença de manchas azuis sob fundo laranja. Aqui ela colocou no trabalho dela uma foto da avaliação da atividade antioxidante antes do teste, depois de borrifar a solução de cloreto férrico e depois de borrifar a solução de DPPH. Ela fez no trabalho dela amostras diferentes, porque foram diferentes, as folhas, os galhos finos e os galhos grossos. Então, tem aqui imagens, testes diferentes. Após isso, ela fez a ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono. Foram registros utilizando o espectro fotônico Varia Modelo Inova 500 desculpa, não sei se está esse dado aqui. O solvente foi utilizado para as análises. O solvente utilizado para as análises foi o cloroformo deuterado, e os deslocamentos químicos foram expressos em unidades partes por milhão em relação ao TMS e às constantes de acoplamento em Hertz. O TMS, ele é um composto de referência para esse procedimento. Tá. Nos espectros, um deles demonstrou a presença de 3 sinais. O sinal em 143,76 foi atribuído a um carbono de anel aromático ligado a um grupo hidroxila. Os outros sinais foram atribuídos a carbono de anel aromático. Aqui ela mostra o espectro e mostra o que foi identificado. Então, conforme os alocamentos químicos citados, juntamente com outras informações, ela comparou valores que ela obteve no espectro dela com os dados da literatura, e ela pôde sugerir que a estrutura do composto que foi isolado seria do catecol. Então, foi possível identificar a presença de catecol nos estratos de média polaridade através da comparação por cromatografia em camada delgada. Então, ela fez estratos diferentes e eu estou focando aqui nos estratos positivos para as substâncias. Então, esses estratos foram o que apresentaram maior potencial para as atividades testadas. As propriedades antimicrobianas observadas para o catecol e seus derivados contra as bactérias nocivas, combinados com quase nenhum efeito adverso sobre bactérias benéficas, indicaram que as espécies contendo esse composto podem ter valor farmacológico. Ou seja, ela já focou nessa questão farmacológica no trabalho dela, e ela percebendo que obteve a substância do catecol, que ele tinha propriedades antimicrobianas, já viu que ele pode ter alguma utilização na área de farmacológica. Então, ele também tem propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras no catecol. E as células de neuroblastoma sugerem potencial... Não, células não, perdão. Essa substância cultivada em microglia e células de neuroblastoma sugerem potencial terapêutico desse composto para o tratamento de muitas doenças neurodegenerativas que são associadas com uma excessiva ativação pró-inflamatória da microglia. Então, as substâncias isoladas, tanto o catecol quanto as outras nos outros testes, apesar de elas serem conhecidas, a Priscila, né, quem fez o estudo, descreveu pela primeira vez na família Golpiaceae, que é a família da Golpia glabra, e também os testes foram realizados pela primeira vez. Então, esse estudo dela foi inovador, não tem outros. A significativa atividade antioxidante, antitumoral e antimicrobiana observada nos extratos de Golpia glabra destaca seu elevado potencial para a obtenção de produtos biotecnológicos a partir dessa planta. E é isso, que é a referência do estudo dela.
Certo. Volta no slide anterior. Ai, só um momento. Travou. Pronto. Tá, coloca para apresentar. Gente, o nome da família, ele termina por A, E, A, E, certo? Esse último E a gente não pronuncia, tá? Gopiácea, rutácea, fabácea, asterácea, tá certo? A solanácea, a gente não fala lamiaceae, a gente nunca fala isso. Esse último ezinho na família é mudo, tá? Agora, volta mais alguns slides para mim, Thaís, por favor. Mais. Aí, para um instantinho lá, onde tem cloreto férrico. Aqui onde tem cloreto férrico, esse 3 que está aí no ferro, ele é subscrito, tá? Ele não é desse tamanhão aí. Coloca no próximo slide, Thaís. Olha, na penúltima linha, ele está escrito aí, cloreto férrico em etanol. É dessa forma que o 3 tem que ser escrito, tá ok? Ele não pode ser do tamanho da fonte, ele tem que ser subscrito, tá bom? Esse aí foi um erro no trabalho dela que a banca provavelmente não viu, ela também não viu, mas ela sabe como se escreve certo, tanto é que tá escrito aqui, tá ok? Sim, sim, sim. O próximo. Vou botar para apresentar agora. Certo, Larissa. Tá. Boa tarde, eu sou a Larissa e vou falar sobre a radioesterilização e amostras de moçoaliácea, perfil químico e atividade antimicrobiana. O meu artigo foi escrito por Castro e colaboradores do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal do Amazonas. O estudo das folhas da moçoaliácea visa analisar os efeitos da radiação gama sobre a integridade química dos extratos obtidos, detecção das principais classes químicas de compostos, bem como atividade antimicrobiana e antioxidante. A coleta do material foi feita no município de Taquatiara, no Amazonas. Foi feita a sua secagem numa estufa de circulação de ácidos 60 graus Celsius. E em seguida esse material foi triturado em meio de facas e armazenado em sacolas de papel. O preparo do extrato foi iniciado através do método de maceração e essa execato foi depositada no herbário da Universidade Federal do Amazonas. Para a preparação dos extratos, o material seco de 593 gramas foi submetido a uma maceração exaustiva com solventes em ordem crescente de polaridade, que foi o hexano, cloroforme, acetato de etilo e metanol, e as extrações foram feitas por 24 horas, com 3 repetições para cada solvente utilizado. Obteve-se a solução em hexano, cloroforme, acetato de etilo e metanol, em que essas soluções foram filtradas e solventes evaporados em rotovaporadores rotatórios em pressão reduzida, sendo assim obtidos extratos de cada um dos solventes utilizados. Esse aqui é um rotoevaporador rotatório. Para o teste antimicrobiano, os extratos foram pesados e diluídos em uma solução de água destilada, 2% de dimetilsulfóxido e 2% de polissorbato, 80. E as concentrações finais das soluções preparadas foram de 20 mg por ml. Para o cultivo de bactérias foi utilizado 9 placas de Petri, esterilizadas em autoclave a 120 graus Celsius durante 15 minutos e adicionada a solução de H-milirrito de 0,036 gramas por ml. Foi adicionado, então, as bactérias utilizadas, que foi a Pseudomonas aeruginosa, a Salmonella e a Escherichia coli, e esse material foi levado em incubação na estufa a 37 graus Celsius por 24 horas. E após esse período foi possível observar o crescimento da cultura. Para a preparação do inóculo, foi utilizado 3 tubos com tampa, em que foram adicionados 15 ml de água destilada estéril em luz ultravioleta, e com o auxílio de uma alça microbiológica, as bactérias cultivadas foram transferidas desudosamente para o seu respectivo tubo. Em um aparelho de espectrofotômetro visível foi
foi possível medir a absorbância, que foi de 0,08 ou 0,1 de absorbância, que corresponde a 1,5 vezes 10 oitavas de unidade formadora de colônia por ml, com uma turvação de 0,5 na escala de McFarland. E aqui na tabela 1, a gente pode ver o dado obtido, que foi de absorvância de 0,172 para pseudomonas originosas, 0,168 para salmonella e 0,152 para Escherichia coli. Para o método de difusão de poços, foi usadas placas contendo água milirrenta em temperatura ambiente com turvação de 0,5 na escala de McFarland, e elas foram agitadas por 2 minutos e deixadas em repouso em temperatura ambiente por 3 minutos. Foi obtido, então, poços de 5 milímetros de diâmetro e adicionados 50 microlitros dos extratos testados. Foi levado à incubação por 37 graus Celsius por 24 horas e após esse período foi possível medir o halo de inibição. E quanto maior seu halo de inibição, maior sua sensibilidade antimicrobiana. E para o controle negativo foi utilizado 50 microlitros de metil sulfóxido. Para a irradiação, foi adicionado 50 mg do extrato obtido em 4 microtubos do tipo Spendorf separadamente purificados. Eles foram submetidos a 4 níveis de irradiação, que foi 1 kg, 5 kg, 10 kg e 20 kg. Esse material foi levado por centros de desenvolvimento de tecnologia nuclear, em que eles foram irradiados em um irradiador panorâmico multipropósito de categoria 2 e estocados a seco em radiação máxima de 2.200 terabecquerels. Então, após essa irradiação, eles foram separados, tanto as amostras irradiadas e não irradiadas, para serem analisadas por cromatografia de camada fina. Para avaliação dessas placas cromatográficas foi pesado 5 mg dos extratos irradiados e não irradiados. Eles foram transferidos para vidros, onde foram adicionados 1.000 microlitros de solventes adequados para sua total solubilização e com o auxílio de um capilar de 5 microlitros, as soluções foram aplicadas em cromatofolhas de alumínio sílica gel 60 F254. Para a eluição dessas placas cromatográficas foi utilizado os seguintes sistemas: butanol, ácido acético e água na proporção de 4:5:1, acetato de etila, ácido fórmico, ácido acético e água na proporção de 10:1,1:1,1:2,2 e hexano pressato de etila na proporção de 8:2. Para a detecção das substâncias presentes foi utilizados reveladores, que foi o NPPEG para flavonoides, vanilina, terpenoides, DPPH para atividade antioxidante e Dagendorf para alcaloides. No resultados, teve a obtenção dos extratos de rendimentos variando de 0,17% a 0,38%, sendo menor de 0,17% para acetato de etila e maior 0,38% para cloroforme. E esse baixo rendimento ele pode ser justificado pelo fato de que os metabólitos secundários representam cerca de 1% de todo o carbono dos vegetais e também podem ainda estar distribuídos em compostos polares e apolares. Na avaliação das placas cromatográficas, que é dos extratos de metanol, foi feita a identificação de flavonoides e compostos fenólicos, e a presença tanto desses compostos nas placas irradiadas e não irradiadas, ela diz que a esterilização por raios gamas não vai interferir na integridade química do material analisado de dosagem de até 20 kg. Aqui na segunda figura é a avaliação da placa cromatográfica da atividade antioxidante das amostras irradiadas, em que foi utilizado o DPPH, e aqui as manchas amarelas que confirmam essa atividade antioxidante, tanto na amostra não irradiada quanto na irradiada, e essa mancha da atividade antioxidante se dá pelo fato de ter compostos fenólicos e flavonoides, e isso também confirma que a técnica de descontaminação de agentes microbianos com a utilização da radiação gama, ela não altera as propriedades químicas do material vegetal analisado. Na terceira tabela, teve a avaliação preliminar da atividade antimicrobiana dos extratos em hexano, cloroformo e metanol, em que houve atividade antimicrobianas apenas com o extrato de metanol e com os micro-organismos da Escherichia coli e da Pseudomonas aeruginosa, em que a Escherichia coli obteve
15 milímetros de halo e a pseudomonas aeruginosa 7 milímetros de halo. Aqui no teste de sensibilidade antimicrobiana, os estágios de metanol, a inibição positiva para micro-organismos da pseudomonas aeruginosa com 7 milímetros de halo e aqui de 15 milímetros de halo. Então, com isso, é possível afirmar que o uso da radiação gama ela não vai interferir no perfil químico das amostras e que pode também ser utilizado o material da mansualiácea para desenvolver um fármaco com sua carga microbiana eliminados por dose de até 20 kg e afetar a atividade química do constituinte da espécie. E é isso. Certo, Larissa. Obrigada. O próximo ficou bem explicadinho. Quem é o próximo? Malu? Oi, Larissa. professora. Quem é o próximo? O próximo era a Júlia. Tá na Cadê a verde. Júlia? Tem Larissa Gomes, Larissa Trindade, Júlia. Aí eu vou. A Júlia tá com áudio livre, mas não sei se ela tá com áudio trabalho. Então pula a Júlia. Vai o próximo, pra gente não se atrasar. Ela deve ter ido pegar água, sei lá. O microfone dela não tá saindo som ainda. Ah, não tá saindo som? Então passa pro próximo. Tá dando interferência? Não, bebê, tá falando normal. Larissa, pode apresentar. Tá. Peraí. Como é que eu coloco para apresentar, que eu esqueci? Alguém ajuda ela, por favor? Gente, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, Júlia. Ah, tá. Então, depois dela, eu me apresento. Se tu quiser apresentar, Júlia. Tá bom. Deixa eu ver aqui como é que eu apresento. Tela inteira, né? Sim, a tela inteira, aí aperta na telinha que vai aparecer e aperta para dar o OK. Vocês estão vendo? Sim. Boa tarde. Meu nome é Júlia e eu vou apresentar um trabalho da aluna de pós-graduação da Universidade Fluminense. O trabalho dela foi sobre a avaliação da atividade biológica dos óleos essenciais das espécies do gênero Alpinia em Rhodinos nassutus, que são os insetos vetores da doença de Chagas, e o potencial alimentício associado. Bom, os objetivos do trabalho dela foram analisar os constituintes químicos dos óleos essenciais da Alpinia zurumet e Alpinia vittata e quantificar os principais constituintes químicos desses óleos essenciais. Também avaliar a atividade inseticida e avaliar o seu potencial alimentício. Bom, a metodologia que ela usou ela pegou 900 gramas de cada espécie e rasurou em pequenos pedaços e colocou em um balão de destilação contendo 5 litros com água destilada. O processo que ela usou foi o processo de hidrodestilação, que ocorreu por 2 horas, utilizando o aparelho de Clavenger para a extração desses óleos. Bom, este aqui é o aparelho de Clavenger.
Aqui vocês podem ver o balão de fundo redondo. Ela colocou aqui a amostra dela com água, aqueceu durante 2 horas e quando aquece, sobe o vapor por aqui, chega no condensador e após o processo de condensação, a gente consegue observar já 2 fases do experimento dela, que são o óleo e a água. E os resultados? Bom, ela indicou as substâncias majoritárias nos óleos essenciais, que foram o 4-terpineol, o beta-pineno, o 1,8-cineol e a peneno. Esses óleos essenciais, eles foram testados nos vetores da doença de Chagas, evidenciando seu potencial inseticida. E o potencial alimentício, ela encontrou de proteína bruta 16% e 11,2% para a Alpinia zurundat e a Alpinia vittata, respectivamente. Lipídios 1,54% e 1,63%, e fibras 13,19% e 10,71%. E a conclusão? A conclusão foi atividade biológica realizada em vetores da doença de Chagas, que mostrou que os grupos tratados com 125 microgramas por ml do óleo essencial das espécies de Alpinia apresentaram uma mortalidade inicial de 20% e 6,7%. E com relação ao potencial alimentício, as espécies de Alpinia, elas podem ser consideradas boas fontes de fibras pelo seu alto teor de fibras e antioxidantes naturais. Bom, essa foi a minha apresentação. Júlia, deixa eu só dar uma olhada lá no teu primeiro slide. Se quer? Não, lá, aí. Só coloca para apresentar. Novamente, vocês precisam aprender a colocar os nomes do gênero e da espécie em itálico, tá? Não esqueçam disso, gente, tá? De vocês fazerem isso. Eu já vi alguns relatórios que não estão assim, não está itálico. Tá ok, Júlia. Depois a gente conversa sobre os relatórios. Tá, o próximo. Calma aí, vou fechar aqui. Larissa. Só um minuto que eu estou ajeitando aqui. Tá, meu amor. Alguém me ajuda, porque eu não estou conseguindo botar para a tela inteira, eu não estou conseguindo permitir aqui. Depende se está em computador ou em telefone. Eu estou usando o telefone para falar, mas a apresentação vai ser no computador. Vai lá em cima, tá vendo? Ele tá o link do Meet, tem um cadeado do lado. Tu aperta e tu coloca em permitir tudo, menos as notificações. Não foi. Depois agora tu vai apresentar agora. Não, tô falando que não foi.
Ah, então aí eu já não sei te dizer. Eu acho melhor alguém passar na minha frente, porque eu acho que vai demorar um pouco. Então eu vou apresentar logo. Tá, deixa eu te falar. Tá. Alguém aí verifique como é essa apresentação, tira print da tela e manda para Larissa. Vai, Malu. Tá ok. Já tá aparecendo? Sim. Tudo certo? Tudo certo, Gente, pode iniciar. tá ok. Meu nome é Maria de Lourdes. Eu selecionei uma pesquisa do Jornal de Pesquisa Científica Inovadora, publicado no ano de 2014. Essa pesquisa foi feita por Nikita Sanghavi e seus colaboradores, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa, RPHPLC, para validação do flavonoide quercetina do isolado da espécie Tridex procumbens. Bom, quanto à espécie, ela pertence à família Asterácea, é uma espécie nativa da América e amplamente distribuída nos países tropicais e subtropicais, como o Brasil. Aqui, no canto superior direito, a gente pode ver uma fotografia dessa planta utilizada nessa pesquisa. Ela é muito conhecida na literatura por uma série de atividades farmacológicas, como antidiabética, anti-inflamatória, cicatrizante, hepatoprotetora e antioxidante. Então, ela apresenta diversos constituintes químicos também, como alcaloides, taninos, flavonoides, como a luteolina e a quercetina, além de vários ácidos, como o fumárico. No entanto, essa pesquisa ela tem como foco justamente o isolado quercetina. E o que é essa quercetina? É um flavonoide conhecido, sobretudo, pela sua atividade antioxidante, além disso, anticâncer, anti-inflamatória e antiviral, e também muito, muito útil para uma variedade de doenças cardiovasculares. Bom, e como eles fizeram o isolamento da quercetina a partir dessa espécie Tridex procumbens? Foi coletado as flores da espécie na cidade de Nashik, na Índia, onde elas foram secas à sombra e moídas para obter um pó grosso. Após a obtenção desse pó grosso, ele foi submetido à extração em Soxhlet, usando os solventes éter de petróleo, clorofórmio e metanol, cada um por um período de 24 horas. Aqui, no canto direito, eu coloquei a imagem do aparelho Soxhlet, que é muito utilizado justamente para a extração de lipídios e óleos essenciais a partir de amostras sólidas, como o pó grosso das flores da espécie usada nessa pesquisa. Então, a partir dessa extração feita no aparelho com esse pó das flores da espécie, foi obtida uma fração metanólica. Essa fração metanólica foi, então, submetida a uma outra extração com acetato de etilo, com a ajuda de um funil de separação, justamente para separar o solvente da amostra. Após esse processo todo feito, foi obtida a fração com quercetina na forma glicosídeo, que foi então hidrolisada por etanol, justamente para remover essa parte glicosídica da quercetina, para obter a quercetina pura, que é justamente a forma de interesse industrial, porque ela é a forma que o nosso organismo consegue melhor absorver para ela desempenhar as suas propriedades antioxidantes. Quanto ao preparo das soluções estoque para serem submetidas à análise para ser validada o isolamento da quercetina, foram usados 2 tipos de solução, a padrão e a isolada da amostra. Essa solução de quercetina padrão, ela é uma solução com concentração conhecida, que é usada como referência nos estudos. Já a solução de quercetina isolada, ela é
é justamente isolada da espécie e ela possui uma concentração já desconhecida que a gente procura identificar nos estudos para sua validação. E como foram preparadas essas soluções de estoque? Primeiro, eles pegaram esses isolados de quercetina, 25 miligramas de cada um, tanto a isolada como a padrão, e pesaram elas com precisão e depois transferiram para um balão volumétrico de 25 ml, para então serem dissolvidos em metanol e obtendo uma solução estoque de concentração de 1.000 microgramas por ml, para então ser submetida à técnica de análise no HPLC. Quanto ao método de validação nesse HPLC, o HPLC em português a gente conhece como cromatografia líquida de alta eficiência, o CLY, e aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar dessa ferramenta, que é justamente a ferramenta que a gente utiliza em laboratório para fazer análise de separação, identificação e quantificação dos compostos ativos de uma determinada amostra de uma solução líquida. E como ele funciona? É justamente fazendo isso, a separação dos compostos químicos da solução líquida através dessa técnica que se utiliza uma fase móvel líquida para separar os componentes da amostra, onde esses componentes são dissolvidos em solvente, obviamente, e em seguida são forçados a passar por uma coluna de alta pressão, onde esses componentes, então, interagem com uma fase estacionária dentro dessa coluna e saem em diferentes momentos. Então, ao eluir em diferentes momentos, eles são detectados, aqui nesse HPLC, eles foram detectados por ultravioleta e computadorizados em forma de gráfico de espectro. Quanto às condições cromatográficas que eles utilizaram na pesquisa, eles montaram esse quadro e disponibilizaram no artigo, que no caso foi essa marca de coluna de sílica em gel de fase reversa, o tamanho da coluna de 4,6 milímetros por 256 milímetros e 5 micro. Na fase móvel utilizaram solvente de 0,1 de ácido ortofosfórico, com coeficiente de evasão 1 ml por minuto, o detector, como eu já disse anteriormente, ultravioleta, e o comprimento de onda de 369 nanômetros. A capacidade do looping de edição de 20 microlitros, a concentração das amostras foram obtidas no período de 22 horas, o tempo de retenção de 8,4 minutos e o tempo de execução total executado pelo HPLC de 13 minutos. Todo esse método que eles desenvolveram foi validado de acordo com as diretrizes do ICH, que é o Conselho Internacional para a Harmonização de Requisitos Técnicos para Medicamentos de Uso Humano. Bom, quanto aos resultados que eles obteram submetendo essas duas soluções estoques na HPLC. Eles obtiveram aqui esses dois espectros. Na figura 1, a gente pode ver o resultado do espectro da quercetina padrão, eluindo num tempo de 8 minutos, ponto 408. E na figura 2, a gente pode ver a quercetina da amostra isolada, da amostra, eluindo num tempo de 8 minutos, ponto 442. Então, o que eles fizeram? Eles compararam essa quercetina isolada com a quercetina padrão que eles obtiveram. E assim, com essa comparação, eles conseguiram confirmar a presença da quercetina isolada da planta Tridax procumbens. Então, quanto à conclusão que eles chegaram, foi de que esse método desenvolvido por eles é bem simples, rápido e preciso para a determinação do flavonoide quercetina da espécie Tridax procumbens. Devido ao seu curto tempo de execução cromatográfica de 13 minutos, esse método pode ser também adotado para quantificação de rotina e controle de qualidade da quercetina. E aqui eu ilustrei alguns fitoterápicos de isolados de quercetina, para o qual esse método seria bem útil no controle de qualidade justamente desses medicamentos muito utilizados. E é isso. Certo, Malu.
O próximo. Deixa eu ver se eu marquei teu nome. A Larissa ainda vai? Eu tô esperando. Larissa, se precisar mais de tempo, eu posso ir depois. Onde? Larissa conseguiu. Tá aparecendo? Tá, Larissa, tá aparecendo. Então, vamos lá. Meu nome é Larissa Trindade Barbosa e hoje eu vou apresentar o artigo Avaliação da cicatrização de feridas e potenciais antimicrobianos do extrato de raiz da planta Ixora coccicea. Então, nesse artigo, basicamente o que eles fizeram foi avaliar a atividade antimicrobiana do extrato das raízes da planta Ixora coccicea L. Eles submeteram a testes fitoquímicos para triagem fitoquímica, posteriormente usaram o método de diluição em série e... Larissa, tá ruim teu áudio. Larissa, teu áudio tá ruim. Tu tá com 2 aparelhos ligados? Peraí. Mas a senhora não está me escutando? Agora eu tô. Que ainda agora não estava conseguindo entender o que tu estava falando. Tá, peraí. É porque tem gente falando aqui na minha casa. Ainda agora tinha galo cantando, cachorro latindo. Sim, tá, mas tá me escutando direito agora? Agora sim, meu amor. Tá, então continuando. Então, esse artigo, eles avaliaram a atividade antimicrobiana do extrato das raízes da planta Ixora coccicea. Então, eles submeteram a testes fitoquímicos, posteriormente utilizaram o método de diluição em série para concentração mínima inibitória, e no final do processo todo eles fizeram esse teste em rato zoísta. Cada um desses pilares aqui que eu disse vai ser explicado posteriormente nos próximos slides. Então, nos materiais e métodos, eles utilizaram a planta Ixora coccicea, eles coletaram no estado de Kerala, na Índia, e essa planta ela foi seca à sombra, foi liofilizada e pulverizada. E eles utilizaram como extrato, utilizaram o extrato solvente, etanol, água, éter de petróleo, benzina, cloroformo e etioacetato. E para reagentes, eles utilizaram os métodos Drangefor, teste Drangefor para a presença de alcaloides, formação de saponinas, método de Lieberman-Bouchard para terpenoides e esteroides, e reagente de molhos para a presença de glicosídeos, e HCl para a presença de flavonoides. Também utilizaram o teste de mancha para óleo fixo, hidrínate para proteínas e cloreto férrico a 5% para taninos. Então, antes de tudo, né, por que a gente precisa extrair alguma coisa da planta? Basicamente, o que a gente tem como principal objetivo da extração os princípios ativos. E esses princípios ativos, na maioria das vezes, eles vão servir como potenciais para benefícios medicinais. Mas não só para isso, mas além disso, por exemplo, os taninos são utilizados na indústria de tintas, como era utilizado muito na época do Brasil colonial para tingir os vestidos daquela época. E para uma extração bem feita, eu preciso de alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho do meu soluto. Quanto menor,
meu soluto tiver tipo, mais triturado, normalmente a gente usa ou liquidificador ou moinho em laboratório. Quanto menor ele tiver de tamanho, mais fácil vai ser para o solvente adentrar e conseguir realizar o trabalho dele. E também vai depender também da ação mecânica, que pode ser por agitação ou pressão. Além disso, eu preciso também de seletividade. Ele tem que ser específico. Preciso da densidade também. Densidade é um fator, porque as fases dessa mistura, elas têm que estar visíveis para mim, para eu poder identificar volatilidade, ponto de ebulição. O ponto de ebulição não pode ser superior à minha matéria vegetal, porque se ela for superior, eu posso perder boa parte da minha matéria vegetal. E inflamabilidade também, para não causar possíveis acidentes de laboratório. Então, nesse artigo, eles utilizaram solventes, como eu já tinha dito antes, etanol, água, o éter de petróleo, benzeno, clorofórmio, acetato de etilo. E como eu também tinha dito antes, todos os extratos foram filtrados e liofilizados, de modo que os extratos reunidos foram concentrados em secos sob vácuo. Aqui, os reagentes utilizados, eles utilizaram o taxa de Grange-Ford para a presença de alcaloides, formação de espumas, taxa de Lieberman chá para terpenoides e esteroides, cloreto férrico para a presença de flavonoides e taxa de manchas para óleos fixos, taxa de nitrinas para proteínas, cloreto férrico a 5% para taninas e reagente de molhos, usando de glamato de magnésio para glicosídeos. Aqui, eu vou explicar cada um desses métodos e dos reagentes que eles utilizaram, mas aqui alguns têm a forma de preparo desses reagentes. Alguns eu tirei da Sociedade Brasileira de Farmacognosia e outros eu tirei das monografias. Materiais esses que estão todos no final da minha apresentação, lá nas referências. Então, aqui no reagente de Grange-Ford, a gente usa principalmente o subnitrato de bismuto. Em caso positivo, eu vou ter um precipitado vermelho tijolo. Para saponinas, eu utilizo extrato alcoólico e água destilada e agito por um determinado período. Se após mais um tempo essa espuma permanecer estável, significa um resultado positivo. Para teste de nidrinas, eu uso extrato alcoólico e solvente de nidrinas. E, em caso positivo, eu vou ter uma formação de uma coloração violeta. Nos fenóis e taninos, eu vou usar cloreto férrico a 1% em extrato aquoso. E, em caso positivo, eu vou ter o aparecimento de uma coloração que vai variar de azul a vermelho. Não, desculpa. Eu não passei o slide. Eu estava falando de falando de fenóis e taninos. Então, como eu estava dizendo, vai ocorrer uma coloração que vai variar de azul a vermelho, quando comparado com o teste em branco. Essa comparação que eles fazem, eles utilizam a água e a solução de cloreto férrico. Para a presença de flavonoides, eles utilizam o extrato de metanol e o ácido clorídrico como reagente, que vai demonstrar uma coloração rosa em casos positivos. No teste de Lieberman-Bouchard, eu vou ter a minha oxidação de anéis da molécula C1728, que posteriormente vai ocorrer uma formação de anéis aromáticos, e esses anéis aromáticos eles vão ser marcados por uma coloração azul esverdeada. Na presença de óleos fixos, também óleo essencial, ele vai ser misturado com éter dietílico, e ele é pingado gotas em um papel de filtro, e seco em estufas. E após isso é analisado se existe uma mancha gordurosa translúcida. Se essa mancha estiver presente após esse período, significa que o teste deu positivo. E para o teste de moles, é usado principalmente o ácido sulfúrico. E vai ser observado, em caso positivo, uma formação de um anel cor de púrpura. E aqui nessa imagem,
a gente vê à esquerda esses métodos clássicos de solvente e reagente. E à direita a gente vê o teste de moles, como eu tinha dito antes, é um anel por púrpura. Posteriormente, nesse estudo, eles utilizaram métodos de diluição em série para análise da atividade microbiana. Então, eles utilizaram uma solução estoque de 2.000 microgramas por ml. Dessa concentração estoque foi retirada 0,4 ml e transferido para um tubo onde continha caldo de nutrientes na concentração de 3,6. Essa diluição em série teve concentração de 100, 50, 25, 2,5, 6,5, 3,125, 1,56 e 0,78 microgramas por ml. Então, após eles realizarem esse processo, eles chegaram à conclusão que o extrato de etanol ele contém a menor concentração inibitória. Como vocês podem ver aqui, nas bactérias que eles utilizaram, Staphylococcus, Bacillus pulmonis, o extrato de etanol ele foi o que teve menor concentração mínima e, portanto, mais atividade antimicrobiana. E os pesquisadores também eles concluíram que, provavelmente, essa atividade microbiana é devido à presença de óleos fixos e flavonoides, mas a atividade marcada é devido principalmente aos flavonoides. Então, quando eles descobriram, chegaram à conclusão de que o extrato etanólico era o que tinha mais atividade antimicrobiana, eles pegaram e escolheram esse extrato para adicionar numa solução numa pomada base simples. Uma solução na forma de extrato em 100 gramas de pomada simples. E eles também compararam esses resultados utilizando um medicamento de referência, que no caso é a nitrofurazona, que ela estava na concentração de 0,2% na pomada de referência. Então, quando eles fizeram mais de uma concentração, eles utilizaram 0,5%, 1% e 1,5%, e mais o teste de referência. E na análise deles, eles concluíram que a concentração de 1,5% era a que mais se aproximava do teste deles de referência. Como vocês podem ver aqui, aqui onde está o e-mail, 459 e no teste lá de referência era 464, porque de todos aqui ele foi o que mais se aproximou do teste de referência. E, portanto, os pesquisadores concluíram que essa concentração de 1,5% era que tinha mais atividade antimicrobiana e cicatrizante depois deles terem feito os testes lá no chat do Insta. E aqui na discussão, os autores, eles sabem que o processo de corte não é uma coisa que depende de muitos fatores externos, porque normalmente quando a gente faz o corte, nosso próprio organismo, nosso próprio sistema imunológico, ele dá conta de realizar sozinho. Só que eles avaliaram obstáculos contra essa cicatrização, porque pode ter, por exemplo, onde está exposto a bactéria, porque um corte está aberto e fica mais fácil para a entrada de micro-organismos. E também pode ter atraso quanto a cicatrização. Como, por exemplo, eu fiz um corte na palma da minha mão uns 2 meses atrás e até agora não cicatrizou totalmente. Se eu estivesse utilizando, talvez, essa pomada que eles chegaram como resultado, talvez acelerasse esse processo de cicatrização. E aqui foram as minhas referências que eu utilizei para a minha explicação e para o trabalho. E é isso.
Certo, Larissa. Larissa, eu vou apresentar aqui, gente, de uma forma aqui para vocês, uma coisinha rápida. Vou fechar que tem 2 arquivos abertos. 2 não, bem uns 10 mil. Tá, vamos lá. Como esses métodos que ela estava explicando aí, vou falar rapidinho aqui para vocês. Agora quem não está conseguindo a fazer a apresentação sou eu. Achei. Vocês conseguem ver o slide? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Eu aqui agora. Vamos lá. Naqueles testes que ela estava mostrando aí para vocês, é assim, para flavonoide, para fenoxitanina, ela mostrou, logo no slide seguinte, ela mostrou uma estantezinho com vários tubos de ensaio do lado do lado de quem olha para a tela, do lado esquerdo, e do outro lado eu não lembro direito o que foi que ela mostrou. Ela mostrou uma cubeta, tá? Reagente de moles. Isso, do reagente de moles. Aqui ela mostrou os tubos de ensaio, vamos supor. O procedimento é pegar um pouquinho do extrato, solubilizar não vamos supor um bekerzinho bem pequenininho, com o solvente adequado. Se for extrato metanólico, etanólico, geralmente se usa água ou metanol, pega aqui, solubiliza um pouquinho do extrato, né, que o extrato já está seco, aí vai formar uma solução, aí eu formo essa solução para cá, para o tubo de ensaio. Aí eu vou colocar aqueles reagentes, certo? Cloreto férrico, mudou de cor, positivo. Aí eu vou fazer de novo, mais um pouquinho de extrato, cerca de 3 miligramas. Coloco outro tubo de ensaio, outro reagente. Mudou de cor, teste positivo. Pego mais um pouquinho do extrato solúvel, coloco no outro tubo outro reagente. Mudou de cor ou formou precipitado, o resultado é positivo, certo? Então, o que acontece? Pega a planta, moe a planta, depois de moída a planta aqui, eu vou fazer uma extração, fazer o meu extrato, vou colocar esse material vegetal seco e moído, eu vou colocar num frasco, tá? Esse frasco eu vou colocar o solvente que eu quero, se eu quero extrair com metanol, com etanol, com hexano, com água, vou colocar, vamos supor, etanol, tá? Coloquei aqui o etanol nele, deixo por um período de 2, 3 dias, vai depender do que tipo, que coisa eu quero. Aí, depois disso, eu venho aqui, eu filtro, tá? Filtrei, aí eu vou obter só o extrato. É só o extrato aqui, tá? Isso aqui era para ser um tá? Só o extrato, certo? Aqui dentro eu vou ter o resíduo, o que sobrou, que é o restante daqui que não conseguiu sair. As substâncias todas foram extraídas para o líquido extrator, que nesse meu caso aqui eu estou usando o etanol. Aí eu vou pegar isso aqui, vou levar para o rotaevaporador, que é aquele equipamento que uma já mostrou aí. Vou evaporar o solvente, né? Vou colocar num balão, vai aquecer, vai ter um vácuo. Esse solvente aqui, que está aqui dentro do balão, ele vai evaporar, vai chegar numa determinada parte, vai condensar. Eu vou capturar aqui num outro balão só o meu solvente e o extrato está ficando cada vez mais condensado, ou seja, está ficando grosso. Até eu ter uma certa quantidade pequena, que ele já vai estar bem mais consistente, mais concentrado, né? Aí eu vou colocar ele num frasco pequeno. Ele ainda está meio líquido.
coloco aqui, aí eu coloco para evaporar em capela, para sair todo o resíduo do álcool que eu tenho aqui, e aqui, quando eu evaporar tudo, eu vou ter ele, que é o meu extrato bruto, tá? É o meu extrato bruto. Então, eu tenho o extrato que foi rotoevaporado, né? Ou seja, para eliminar o solvente, que não dá para eu colocar, esse álcool aqui não vai evaporar sozinho, eu tenho que forçar ele evaporar, aí eu obtenho o extrato bruto. Esse extrato bruto da planta aqui, que eu peguei, que eu obtive folha, ou então do galho, da raiz, esse extrato bruto aqui, que está cheio dos metabólitos secundários, quais são? Eu vou precisar saber quais são esses metabólitos secundários aqui. Eu venho para fazer esses testes aqui, que é teste de coloração e teste de precipitação, certo? Aí ele vai me dar flavonoide, vai me dar alcaloide, vai me dar terpeno, vai me dar o que tiver aí, o que a planta tiver de extrato de metabólito aí no extrato, tá? Da planta. O que a planta tiver de metabólito secundário. Aí eu posso pegar esse extrato bruto, fazer um fracionamento utilizando cromatografia. Que o que eu vou fazer? Vou fracionar, porque, digamos, os flavonoides vai ter uma certa polaridade, que é diferente da polaridade das cumarinas, que é diferente da polaridade dos terpenos, que é diferente da polaridade dos taninos, das antraquinóis, não tem polaridade diferente, né? Tem características químicas diferentes. Aí eu vou separar, ele separa, pode iniciar separando por coluna, aí vem um amarelão aqui, primeiro, desce, aqui está o extrato, que eu já expliquei mais ou menos como é que funciona. Aí vai descer primeiro aqui, gotejando, num frasquinho, eu pego só esse amarelo, com esse solvente. Aí eu vou, deixo lá para a capela, para evaporar, para ficar só o sólido, né, para eliminar o solvente. Aí eu posso fazer a identificação da substância aqui. Esse amarelo provavelmente vai ser os terpenos, tá? Que são de menor polaridade. Os últimos vão ser os flavonoides glicosilados. Então, eu consigo separar por classe ou até mesmo por substância, tipo a quercetina. Eu posso isolar só a quercetina. A quercetina é um flavonoide, tá? Ela é uma da classe dos flavonoides. Quando eu pego o extrato bruto, eu já posso fazer qualquer teste de atividade biológica com o extrato bruto ou com as frações que eu obtive dele, certo? Então, faz a obtenção até chegar no extrato. Do extrato, eu vou fazer a identificação química das principais classes de metabólitos secundários, né, por método de precipitação ou coloração. Posso fazer a identificação do extrato diretamente por ressonância, por massa, por qualquer outra forma? Posso, mas é mais difícil, porque aqui a matriz é muito complexa, eu tenho muitas substâncias aqui dentro, tá? Aí eu posso fazer análise nelas aqui de frações, porque se aqui eu tenho 100 substâncias, vamos supor aqui eu vou ter 10, ou então 3, ou então 5, ou uma única substância, só a quercetina, tá? Então, é assim que acontece. Então, esses testes que ela fez aí, foi teste para verificar quais as classes eu tenho aqui. Um desses testes. Deu para vocês entenderem? Sim, professor. Então, pronto. O próximo. Só uma pergunta onde o próximo vai cuidar. No começo, então, ela faz primeiro, ela tira pequenas amostras para verificar se tem aqueles componentes, e aí depois que ela vai fazer o processo, é isso? Isso. Ela primeiro faz a análise do extrato para saber quais são as classes que ela tem. Que daí fica mais fácil dela direcionar o estudo dela, entendeu? Então, por que ela faz de óleo? Que ela quer ver se tem gordura no extrato dela. Aí ela quer saber. Aí ela vai... O professor Araújo José falou que a internet dele caiu, então o Alisson vai na frente dele. Tá bom. Pode começar o próximo. Oi, professor, você está conseguindo ouvir? Tô, Alisson. Ok, só com pergunta compartilhada. Quem foi que apresentou agora? Foi Larissa, não foi? Larissa Trindade Barbosa. José disse que ele já tentando voltar. Quando ele voltar, ele apresenta.
Pera aí, pessoal, que meu computador deu uma bala aqui. Tá tentando compartilhar aqui. Tá bom, tô esperando. Bianão, dá uma ajuda aí. Vou aqui apresentar, eu aperto a tela inteira. Apresentar agora a tela inteira, vai abrir um quadradinho branco. Tu aperta na tela que tá dentro do quadradinho branco e tu aperta em OK. Beleza. Apareceu. Agora tá, né? Beleza, valeu. Tá aparecendo alguma coisa? Tá, mano, tá aparecendo. Tá aparecendo, sim. Ok. Meu nome é Alisson, eu vou falar sobre a extração do óleo de copaíba. Eu tirei desse artigo aqui, óleo de copaíba, histórico, extração, aplicações industriais e propriedades medicinais. Só fazer um breve resumo. A copaíbeira, ela é muito comum na América Latina e na África Ocidental, ela pode chegar até 400 anos de idade, e é extraído dela o óleo de resina, que varia de cor amarelo, ouro, para marrom, até verde, dependendo da espécie. E é muito utilizada para tratamentos de doença. O óleo ele provém de canais esquizolisígeos, que são secretores que são localizados em todas as partes da árvore, e são formados por dilatação de espaço intercelular, chamados de meatos. São canais que dão passagem. E através da exudação da árvore, que é um líquido que é transudado pelos poros da planta, deixando o aspecto viscoso, o chamado óleo, ele é concentrado principalmente no lenho da planta, da árvore, que é o xilema secundário. Ele pode, para ser obtido óleo, ele pode através de uma perfuração no tronco da copaíbeira. Já foi utilizada várias técnicas para tentar extrair o óleo, por exemplo, pegar o machado e cortar o tronco. Conseguia-se tirar bastante quantidade de óleo, mas a árvore provocava sérios danos a ela até a morte dela. Então, a melhor técnica que conseguiram fazer e que é a mais utilizada e menos agressiva na árvore é a perfuração do tronco com um trado, aproximadamente 2 metros de diâmetro, em 2 furos. O primeiro furo ele é feito 1 metro acima da base da planta e o segundo a 1,5 metro do primeiro furo. Então é colocado nesses furos um cano PVC de 3 por 4 polegadas no furo e onde o óleo ele vai escorrer. Depois que você consegue extrair todo o óleo, é colocado, tem que vedar esses furos com argila ou com uma tampa vedante de plástico, para proteger de fungos e cupins e facilitar a manipulação de óleo na próxima vez. Para retirar o óleo da árvore, deve ser feito em árvores com mais de 100 anos. E tem que olhar se tem galho seco no topo, porque as árvores novas elas não produzem o óleo. E esses que têm galho seco no topo é sinal de que tem bastante óleo no seu interior. E a primeira extração da árvore varia bastante. A produção anual da árvore ela pode variar ela pode chegar até 50 litros por ano, e dependendo da espécie e condições, algumas árvores ela variam de 300 ml a 3 litros de óleo na primeira retirada. E o óleo extraído pode variar em relação à concentração de disterpenoides e sesquiterpenos presentes nele, de acordo com a varia de espécie e fatores biológicos como insetos, fungos e abióticos. E não se extrai óleo de todas as árvores, mas ainda não possui estudo muito preciso sobre isso. Os principais terpenos encontrados no óleo de resina da copaíba são o beta-cariofileno, que possui ação comprovada anti-inflamatória e antibacteriana, e antifúngica e antidênica, e a beta-bisaboleno, com propriedades descritas anti-inflamatórias e analgésicas. E também algumas ações dela, como vasorelaxante, citotóxico, embriotóxico, acumulatividade anti-inflamatória e protetora induzida por ácido acético. E está aqui as referências. Essa foi a apresentação. Nossa, como tu correu. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada lá no teu
Acho que é segundo slide. Coloca lá no primeiro. Vocês tiram da tela, não é para vocês tirarem. Tá? Bom, agora deixa, Alisson. Deixa eu passar para o próximo. Quem é o próximo? Gente, ainda falta muito de vocês para apresentar. Posso ir, professora? Pode. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Ok. Eu sou Camila Soares. O título do trabalho do qual eu vou apresentar é A extração e análise do óleo essencial do alecrim-pimenta, Lipia sintoides organoides, com fins de uso em cultivo orgânico. A autora do trabalho é a Norma Moraes da Silva Rocha, e o trabalho teve como objetivo extrair, identificar e quantificar os constituintes químicos do óleo essencial do alecrim-pimenta, que possui atividade antimicrobiana e com fins no uso do cultivo orgânico. Métodos. Local e coleta da planta. Plantas adultas de alecrim-pimenta foram selecionadas no viveiro de plantas medicinais da Universidade do Rio Verde. Folhas sem pragas e sadias foram coletadas no período das 9 da manhã em dia seco, evitando danos mecânicos e lesões. Esse período de 9 da manhã foi escolhido por conta de estudos anteriores que apontaram como o melhor horário para poder coletar, por conta de ser o horário onde há a maior concentração dos princípios ativos da planta. Após a coleta, as folhas foram lavadas e selecionadas novamente. Foram colocadas em tamises para escorrer, em seguida foram dessecadas em estufa com circulação de ar, sob a temperatura de 39 graus Celsius. Após a secagem, o material botânico foi pulverizado no moinho de facas, transformado em pó, que foi acondicionado em sacos plásticos identificados e guardados no laboratório de fitoterapia em local arejado e protegido de luz. Extração do óleo essencial. A extração do óleo essencial ocorreu no laboratório de fitoterapia da UniRV. Foi utilizado 50 gramas de material botânico dessecado. O material utilizado foi as folhas, com 500 ml de água destilada. Os mesmos foram submetidos à hidrodestilação em um aparelho tipo cleavage sobre a temperatura de 150 graus Celsius por 2 horas e 40 minutos. Esse método é recomendado pela Farmacopeia Brasileira. Aos 15 minutos de ebulição, forma uma grande quantidade de hidrolato, seguido da formação de um anel de óleo essencial de cor amarelo claro e aroma agradável. Ao fim da destilação, o volume de óleo essencial obtido foi de 1 ml, o que conferiu um percentual de rendimento de 2,5%. O cálculo foi realizado em proporção da razão da massa. O óleo essencial obtido foi condicionado em recipiente de vidro livre de impurezas, cor âmbar, de 10 ml. Em seguida, acrescentou 3 gotas de sulfato de anidrito para dissecar as possíveis gotas de água presentes no óleo. Cobriu o frasco com papel alumínio e deixou descansar por 3 dias na capela. Após esse período, tomou-se o recipiente com óleo essencial, lacrou e acondicionou em baixas temperaturas. Análise do teor e composição química do óleo essencial. O óleo essencial foi enviado ao Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, que acabou cedendo as análises cromatográficas. Assim, o óleo foi submetido à análise cromatográfica em fase gasosa, acoplada à espectrometria de massas em um aparelho Shimadzu QP550A.
foi utilizada uma coluna capilar de sílica fundida, com um fluxo de 1 ml por minuto de hélio como gás de arraste, aquecimento com temperatura programada e energia de ionização de 70 electrovolts. O volume de injeção foi de 1 mol de cada amostra diluída em diclomeratano, na proporção de 1:5. Os componentes químicos dos óleos essenciais foram identificados por comparação dos espectros de massas e índice de retenção com os relatados na literatura para os componentes mais comuns de óleos essenciais. Índices de retenção foram calculados através da coinjeção de mistura de hidrocarbonetos e utilização da equação de Van der Waals e Kraft. Aqui podemos ver a equação, onde CN é o número de carbonos do N-alcano, que elui após a substância analisada, T1 é o número de carbonos do N-alcano que elui antes da substância analisada, e Tx é o tempo de retenção da substância analisada, Tn é o tempo de retenção do N-alcano que elui após a substância analisada, e T1 é o tempo de retenção do N-alcano que elui antes da substância analisada. Resultados. Com a extração do óleo essencial de lipoacidose, obteve-se o volume de 1 ml de óleo, o que conferiu um rendimento de 2,5%. O cálculo foi realizado em proporção da razão de massa e o valor é um valor considerável em relação aos citados na literatura sobre os rendimentos de óleos essenciais dos principais produtos mais industrializados. Aí, por meio da cromatografia gasosa, foram identificados os seguintes componentes químicos na lipoacidose, onde o majoritário foi o timol, com 75,98%. Em segundo lugar, o pecimeno, com 9,53%. E, após ele, o arifileno, com 8,36%. Aí aqui é um gráfico mostrando os resultados obtidos. E, como conclusão, esse trabalho, o óleo essencial de alecrim-pimenta, no processo de extração por hidrodestilação, apontou um grande potencial em rendimento atingindo um valor satisfatório com relação aos antes apontados na literatura. O resultado obtido na análise cromatográfica identificou como componente químico majoritário o timol, e esse percentual identificado sugere a presença de atividade antimicrobiana. Foi isso. Certo, minha filha. O próximo. Pode tirar, Camila. Aqui, pera. A nossa aula vai até que horas? Nossa aula ela vai até 3 horas da tarde, só que hoje o professor Aldo não vai prosseguir com nada e a gente está na aula até agora. Então, bora terminar esse seminário logo. Próximo. Todo mundo já apresentou que está aqui? Pois é, alguém tem que se oferecer, né? Andresa, já apresentou? Bianô, Camila, Karen, já apresentou? Professora, eu acho que só falta o José. E cadê ele? Não sei. Ele disse que caiu a conexão dele, que ele está tentando voltar, mas complicado. Tá, então vamos lá. Sobre os relatórios, crianças, ficou muita dúvida. Como semana passada eu tive que viajar para resolver um monte de coisa em Brasília, eu não conseguia tempo para gravar uma apresentação para vocês, tá? Não tinha tempo. Quando eu chegava no apartamento, eu já era morta de cansada, aí eu pegava e dizia, não, amanhã eu gravo. Chegava no outro dia também, fui no Conselho Federal de Farmácia, fui resolver um monte de coisa, enfim. Aí, o que foi que aconteceu? Ficou toda essa dúvida. O que é que eu vou fazer? Eu não vou cobrar formatação,
tá? Eu vou corrigir a formatação, mas não vou cobrar formatação, para que no próximo relatório vocês me entreguem ele, porque esse vai ficar referente à primeira avaliação. A apresentação, e eu vou passar a prova para vocês, tá? Aí, nós vamos ter também para a avaliação final, vocês vão me entregar esse relatório redondinho, tá? Eu vou marcar também as datas para vocês. Como eu não vou cobrar formatação nesse, mas eu vou corrigir, no outro eu vou cobrar formatação, certo? Que eu vou apresentar para vocês, fazer a apresentação novamente de como é que a gente vai fazer, porque eu mostrei para vocês e criei um template depois. Aí esse que foi a dor de cabeça, certo? Eu era para eu ter feito a apresentação no template. Mas daí, como a gente já tem o template, eu vou sentar já, vou marcar a aula com vocês, e eu mostro para vocês, tá ok? A aula vai continuar normal, a prova de química vai ser essa semana, tá? E eu vou encaminhar para vocês resolvem, e eu vou dar o prazo para vocês me entregarem. Vou ficar acompanhando vocês, né? Daqui, do outro lado. Porventura, professora, não consegui não consegui baixar, e eu mando de novo via e-mail e tal, por essas questões, certo? Aí, quando chegar no horário de vocês me devolverem, eu entro de novo aqui e peço para vocês enviarem para mim, tá certo? Certo, professora, tem uma pergunta. Quando a senhora falou que a senhora ia viajar e tudo mais, aí a senhora deu aula de manhã e ficou de gravar uma aula à tarde, certo? Aí essa aula à tarde nunca veio, então a gente vai ficar com o assunto até, acho que foi até Esther, né, que a gente deu, mais ou menos até essa parte aí. Isso, a gente vai ficar até a última aula que eu dei. Tá ok, aí, aquela que tá no seu canal, né? Tá ok, obrigado. Nada. Professora, eu tenho uma dúvida. Diga, Larissa. Esse segundo relatório que a senhora falou, ele é sobre o quê que eu não entendi? Vocês ainda vão completar ele, porque os relatórios de vocês não estão completos, tá? Mas daí, quando eu for mostrar o template para vocês, eu explico direitinho como é que vocês fazerem, que eu vou levar o modelo. Tá bom. Tá? Mais alguém? Bom, gente, como só falta o José... Olha, tá aí o José. Acabou de entrar. Vocês conseguem me ouvir? Sim, José, você tá cansado? Mano, você tava correndo uma maratona? Eu tô na casa do meu vizinho aqui agora, tentando fazer esse negócio funcionar. Então, bora, só falta você, José. Tá bom, peraí. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Vocês conseguem ver a tela? Tá, mano, tá aparecendo. Tá, peraí. A apresentação tá aparecendo? Tá sim. Tá aparecendo. Tá bom, peraí. Só um minuto, deixa eu descansar um pouquinho. Tá, descansa, toma uma água, tá? Senão tu não vai conseguir falar. Pronto. Posso iniciar já? Pode sim, José. Pode apresentar. Tá bom, obrigado. Bom, o meu trabalho, a gente vai tratar sobre a extração de óleo essencial da menta arvensis por destilação de arracha a vapor e por extração com etanol, que é apresentado por Watanabe et al., no caso. Aqui, quem vai apresentar e tal. Os dois métodos que foram utilizados para ocorrer essa extração, eles foram escolhidos porque eles já foram apresentados anteriormente em trabalhos anteriores, como a gente vai ver a seguir, e por eles serem técnicas que são mais baratas para serem realizadas. Aqui, obtenção do material. O material foi colhido no dia 26 de novembro de 2002, no início da floração.
teve origem in natura de um produtor no município de Cascavel, no Paraná. Ele foi colhido e acondicionado vedado, ele foi refrigerado a menos 5 graus. Tendo em consideração que essa pesquisa ela foi feita em 2004, então esse experimento ele foi feito 2 anos depois da obtenção do material. E a identificação foi feita pelo Departamento de Botânica da Universidade Estadual de Maringá, assim como esse foi o mesmo local onde esse estudo foi realizado. Sim. Para o material. O material foi seco à temperatura ambiente, ele foi moído em um moinho elétrico de facas, depois ele foi peneirado com agitador em diferentes tamanhos de partículas para testar a extração com etanol, tirando 4 amostras que foram colocadas de A a D, sendo que A seria o maior tamanho da amostra, até chegar a D, onde estariam com os menores tamanhos. Esse aqui é o agitador que foi utilizado para fazer a peneiração das amostras, para a gente poder obter o tamanho correto para cada amostra. Sim, o método de destilação. Como eu tinha falado anteriormente, para ocorrer a comparação, o motivo de ocorrer essa comparação foi porque o método de destilação por arrasto a vapor, ele foi feito com um equipamento que foi desenvolvido pelo mesmo pessoal, que foi projetado pelo mesmo pessoal. Aqui, como a gente pode ver, o aparelho experimental, que ele utiliza uma autoclave para poder gerar o vapor. E como a gente pode usar a autoclave está aqui, aí um ducto vai ser ligado a um destilador, esse destilador que ele contém um prato com ácido inoxidável para que o vapor consiga passar pela amostra que foi inserida dentro, e um termopar para poder avaliar se a temperatura está sendo correta. Depois desse do vapor passar pelo material, obtendo todos os compostos que estavam nesse mesmo material, ele passa por um condensador, e esse condensador vai poder colocar essa amostra nesse separador, como vocês podem ver aqui do meu lado direito, que é o... Espera aí que eu vou lembrar o nome. Assim, um balão gravimétrico, que é para poder a gente separar o óleo que foi extraído como resultado dos outros compostos, como água e tal. Aqui, ó, foram utilizados dados de outros experimentos para obter melhor resultado, com a pressão de operação e tempo de extração. Esse método que eu apresentei para vocês agora, ele já tinha sido testado anteriormente, com vários tempos e com várias pressões. Aí, então, o ideal foi utilizado, ó, pressão a 101,3 Pascal e funcionou por 1 hora. E aqui a gente pode ver as perdas de umidade e o rendimento das amostras. A extração com etanol. Esse seria o método que eles queriam comparar com esse método de destilação, para ver se ele podia ser utilizado para obter um rendimento maior do óleo essencial que estava sendo buscado. Enfim, utilização de etanol igual PA e uma solução de 30 gramas do material. A amostra era posta em um shaker que possibilitava o controle de temperatura e agitação, e foi submetida a diferentes temperaturas por durações de tempo distintas. Após esse processo, a micela resultante era filtrada a vácuo e transferida para um frasco escuro e tampado em local refrigerado. Para as análises posteriores, o solvente era separado através da evaporação, separando 20 ml em placas de Petri e deixados durante 48 horas a uma temperatura de 18 graus, que era para possibilitar com que o etanol fosse evaporado e evitar com que os outros compostos mais voláteis que estivessem nesse óleo, eles evaporassem juntos. E a gente pode ver onde foi usado o shaker, aqui ele mais aberto e aqui ele fechado. Aqui. Os resultados que nós obtivemos.
Como vocês podem ver, as várias amostras elas foram testadas de A, B, C e D, e foram usadas temperaturas diferentes e tempos diferentes, para eles poderem testar mesmo se esse tipo de extração de óleo essencial ele seria melhor do que o método de destilação por arraste. E como foi feita a identificação desses óleos? Foi utilizado um cromatógrafo gasoso que utiliza gás hidrogênio como gás de arraste. O nome a marca do cromatógrafo que foi usada seria a... Só procurar aqui. Aqui. A Varian 3300. Sim, como o estudo ele foi feito em meados de 2002, 2004, esses seriam mais antigos, então eu não sei se estudos posteriores eles mostrariam resultados melhores. Sim, a coluna capilar DB de 30 metros por 0,25 milímetros, e o que é importante é que eles utilizaram tempos diferentes para... Como posso dizer? Tempos diferentes tanto para o injetor, pro injetor e o detector. Eles têm que ser temperaturas diferentes para que a gente possa obter o resultado da maneira mais limpa, assim, um resultado mais próximo possível do que a gente poderia obter. E depois que foi utilizado o cromatógrafo, ele estava conectado a um espectrômetro de massa, que é o Shimatsu QP5000, para a gente poder analisar tanto a quantidade quanto os tipos de componentes que estavam nesse óleo essencial. E como foi preparado? 1 ml de solução, da solução preparada, que seria 0,005 gramas do óleo diluído, em 1 ml de acetato de etila, que é do grau HPLC, que era das amostras de hidrodestilação, ou seja, da destilação por arraste, e 1 ml do filtrado das amostras da extração com solvente. Ou seja, foram dois separados para poder testar de maneira correta quais tipos de componentes e a quantidade desses componentes. E esses resultados, para a gente saber de maneira correta se os resultados que a gente obteve hoje, eles seriam corretos, a gente buscou em literaturas anteriores, comparado com resultados anteriores, para a gente saber se a calibração, poderia dizer, a calibração estava correta, se os resultados seriam semelhantes da obtenção. Aqui vocês podem ver o cromatógrafo da marca Varian, e do meu lado direito vocês podem ver o espectrômetro, um modelo do espectrômetro que foi utilizado. Aí, e o resultado que a gente obteve? As principais substâncias que foram detectadas nos dois casos foram o limoneno, a mentona, a isomentona, o mentol e o metilacetato. Por que esses foram os principais que a gente buscou? Porque são eles que são os mais importantes da indústria. Então, é por isso. Então, aqui vocês podem ver o cromatógrafo, que foi os resultados dos espectrômetros. Vocês podem ver aqui, ó, do lado direito e do lado esquerdo, que seriam os resultados tanto do arraste a vapor quanto por extração de etanol. Aqui foi feita a porcentagem do arraste a vapor. E esse outro aqui foi o resultado por extração de etanol. Todos os experimentos, todas as amostras feitas a 60 graus e todos esses que foram obtidas a 30 graus. Então, como que a gente pode concluir por tudo isso, como vocês podem ver nos gráficos anteriores? A extração por etanol, ela rende mais que a destilação por arraste. E a extração por etanol, ela é mais cara que a destilação por vapor. A extração por etanol contém mais substâncias mais difíceis de separar, mas a destilação possui mais substâncias para separar. Concluído tudo isso,
a destilação a vapor, ela pode ser usada uma maior quantidade de amostra, que seria, no caso, as folhas, só que o rendimento dela não é muito bom. E a extração por etanol pode ser usada uma menor quantidade de amostra, que seria, no caso, a menta, mas só que a gente consegue uma concentração maior dos metabólicos que a gente está procurando para a indústria. E essa é a referência e termina a apresentação. Certo, José, muito obrigada. Então, Eu que agradeço pela espera. Que nada. Então, crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã de manhã a gente tem aula, né? Normal, tá? E eu peço para vocês que quando terminar a nossa aula, vocês saiam da sala. Porque como ela está gravando, ela para automaticamente quando o último sai. Tem gente que coloca a carinha aqui e some, vai embora. E aí a aula não para, certo? Aí tem que editar e tudo isso, tá? Então, eu peço que quando terminar a aula, vocês mandem nos grupos, acabou a aula, pronto, acabou, tá? Tudo bem, professora. Certo, então, boa tarde para todos, bom estudo, tá? Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, eu tenho uma pergunta. Diga, José. É sobre a prova de quinta-feira, porque a gente estava vendo que quinta-feira ia ser feriado. Mas a gente não vai poder, a gente não vai se deslocar, cada um na sua casa? Então, vai continuar sendo quinta-feira mesmo, normal? Normal. Tá bom, professora, é só isso, tá? Obrigado. Tá? Tchau. Obrigado, professora. Saiam da sala para poder parar a gravação, tá? Tchau, professora. Boa tarde. Tchau.